Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ponta de Gôndola. Estamos chegando ao 29º episódio. Tá? O pessoal diz para não falar boa noite nem bom dia, porque nunca se sabe que hora o cara está assistindo. No último episódio, inclusive, a gente estava em dúvida como é que ia chamar, se era ouvintes, telespectadores, o cara ouve no Spotify, etc. É internautas, talvez, né? Mas esse é o mundo novo do podcast que a gente está descobrindo a cada episódio. Estamos muito felizes com a repercussão. Né? Inicialmente, sempre agradecer o apoio dos nossos apoiadores, patrocinadores, que é a Dipan Gaúcha, nosso amigo Cláudio Ferreira, a Girando Sol, do Gilmar Borsai, uma empresa referência na área de produtos de limpeza, a GS1 Brasil, que faz um brilhante trabalho a nível na área de automação no país, presidida pelo nosso amigo João Carlos de Oliveira Júnior, e também o grupo IMEC, das lojas supermercados IMEC e Desco, que também apoia o nosso Ponta de Gôndola. O entrevistado de hoje é um profissional que tem uma carreira de mais de 30 anos no setor de supermercados. Né? Trabalhou em várias empresas importantes, começou no Nacional Supermercado, lá nos anos de 90, 94, e passou muito tempo no Walmart, 18 anos no Walmart, e hoje é o CEO justamente do Grupo IMEC, um dos nossos apoiadores, Fabiano Pivotto, a quem eu tenho saúdo com muita alegria em recebê-lo, porque ele, além de toda essa experiência acumulada, ele nos traz novidades recentes. Esse que participou no mês passado da NRF, né? É National Retail Fair, em Nova York, enfrentando o friozinho de janeiro lá, e vai nos trazer um pouco do relato dessa viagem, as experiências lá acolhidas. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui com você no Ponta de Gôndola. Eu tenho assistido os episódios e a cada um dá à vontade já a expectativa do próximo. Parabéns, um sucesso realmente. Está ganhando cada vez mais expectativa de cada entrevista que você tem feito aqui. Coisa boa, a gente fica muito feliz, realmente está acontecendo isso. Até lembrando, né, que vocês têm que se inscrever no canal, né? Faz bem pro ego, está aumentando o número de inscritos. Se gostarem da entrevista, dá o like, curta, aquela coisa toda, compartilhe e comenta. Os últimos episódios têm sido bem comentados, até com comentários muito elogiosos, como o do Chico Schmidt, que veio aqui, o João Rosário também, que está bombando, sendo assistido em todo o país, gente que era de São Paulo. E a gente está cumprindo essa trajetória de contar histórias, né? Contar histórias, trazer técnicas, uma análise sempre de tendências, e falando desse fascinante mundo do varejo com foco no mundo dos supermercados. Começou no supermercado nacional em Santa Maria, da Boca do Monte. Supermercado Nacional, na época áurea dos supermercados no Rio Grande do Sul, como no país, na boa e velha atividade de empacotador. É mesmo? Onde se começava por o primeiro contato de atendimento ao cliente, onde se tinha aquela primeira experiência de embalar as compras que eram feitas nos caixas, né? Vamos lembrar daquela época onde isso era uma atividade fundamental, um finalizador de atendimento, tinha toda aquela coisa de levar a compra até o carro. Algumas mudanças desses anos que não permitem mais alguns custos, mas que naquela época isso era uma parte do serviço do supermercado. Chegava a ter um ou dois meninos na saída do check-out e empacotando, sorridentes, muitas vezes levavam, né? Até o carro. Até o carro. Tinham dois por isso, um ia até o carro enquanto o outro ficava fazendo já o próximo pacote e aquele giro acontecia para que o cliente realmente Exatamente. Eu nem me lembro se eram sacolas de papel, né? Aquele papel Eu não cheguei a pegar a de papel, foi um pouco antes, eu já peguei, já era a sacola plástica, mas o serviço ainda era o mesmo. E aí começa como empacotador em supermercados em Santa Maria, Nacional. Em Santa Maria. No auge nacional tinha um monte de lojas naquela época, né? Um conceito super vencedor na época. Comecei numa loja que
tinha cerca de 3.000 metros de área, mas era um supermercado que tinha um pouco de bazar, era um mini hipermercado para as características da época. Preciso lembrar que naquela época não tinham tantos pontos de venda, então quem tinha otimizava a área de vendas com o maior sortimento possível, né? Aquelas áreas de perecíveis exímias daquela época, todo um conceito que inclusive para mim é circular, e hoje a gente volta a tentar repetir muito do que aconteceu no passado em termos de qualidade, em termos de artesanalidade no supermercado, para repetir essa receita, né? Quer Assim dizer, como não é que o supermercado tradicional tenha acabado, entre aspas, né? Ele está tentando voltar a ser o que sempre foi, um supermercado, uma loja com vários tipos de produtos, um atendimento, que não longe das grandes formatos, que tem aquelas regrinhas básicas, né? Menor preço, menor serviço, mais não sei o que e tal. Então, o supermercado tem menor sortimento, mas tem melhor serviço, aquela coisa toda, e o preço um pouquinho maior, é isso? É isso, eu tenho usado, bom, daí eu saí, acabando a primeira aqui falando um pouco dessa trajetória, eu passei por dentro do Sonai e por uma felicidade do destino, me vi dentro do Walmart, uma empresa que eu tenho um carinho enorme, que alçou minha carreira. Eu assumi uma diretoria de operações sênior na época nacionalmente e tomei conta, ainda nos anos 90, lá em 98, existia essa coisa do atacarejo mais nascendo afora do macro. O macro era aquele conceito de atacado com passaporte e as marcas começavam outras a apostar nesse atacarejo que nós conhecemos hoje de porta aberta, que vendia tanto para comerciante quanto para o consumidor final que buscava por preço. O Nacional também entrou nesse movimento lá nos anos 90 e Porque cria em 89. o atacado original entregava o produto na sede da empresa que comprava, né? Tinha os vendedores que passavam tirando o pedido e depois eram entregues, né? O distribuidor que ainda temos hoje, né? Mas o macro, né, como loja, já também tinha aquele conceito de um passaporte onde o comerciante entrava para comprar, o profissional, tivesse um CNPJ, né, não só para revender, mas também quem utilizava. E assim como o Atacadão fazia, o Nacional no Sul fez, abrir as portas desse armazém para quem quisesse comprar sem esse passaporte. Em 89, o Nacional lança, eu não peguei essa época, mas conheci como isso aconteceu aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, um dos maiores atacarejos talvez que esse país teve, que foi a loja do então, na época, Macro Atacado Nacional, que ocupou ali uma área de vendas de quase 14 mil metros, uma coisa hoje Ali difícil de na imaginar. BR-116, Ali na chegada de Canoas, tinha onde hoje é uma loja do Atacadão. Foi a primeira loja do Nacional Supermercados naquele conceito. Outro dia eu tomei um pouco mais de conhecimento com o saudoso Neri Dalpozo, que me contou um pouco mais da história da empresa, que ele era um dos fundadores daquele modelo. Mas enfim, aí acabei indo para esse negócio do atacado por um desejo de conhecer, um formato novo e que me interessava para a época, achava que um caminho profissional aconteceria por ali. Aos 22 anos de idade assumi uma loja como gerente, bastante jovem, hoje eu vejo que bastante jovem. Gerente de qual loja? Gerente do primeiro atacarejo de Santa Maria, pelo Nacional também. Já naquela época estava se falando em atacarejo e tal. Isso foi em 2001, já existia desde 94, não me falha a memória, 96. Em 96 foi instalada uma loja de atacarejo em Santa Maria pelo Nacional, que era, então, esse nome, né? Chamava na época Macro Atacado Nacional. Na verdade, ainda o nome atacarejo veio mais tarde. Mas é que antigamente, há tempo atrás, havia os clubes de compra, Sam's Club, o Macro né, atacadista, e eles exigiam que a pessoa fosse cadastrada, tivesse uma carteira, sei lá, de sócio, coisa parecida, um cadastro CNPJ. E aí, no momento em que essas empresas supermercadistas ampliam o seu serviço nessa área de grandes volumes, para tentar, e abrem a possibilidade de que qualquer pessoa possa ir lá comprar. Né? Exatamente. Aí surge o atacado nacional, que ainda não era chamado de atacarejo, mas que vendia em volume, preço mais baixo e aberto a todo mundo. Aberto a todo mundo. Bom, fui parar dentro desse modelo, me apaixonei pelo modelo, passei dos 18 anos, que é uma história do Walmart, 13 são Walmarts e outros praticamente 5 dentro da Advent, que transitou o modelo do Walmart para dentro do Carrefour.
E lá eu ocupei uma cadeira nacional das operações Pro Atacado Maxi e atendi a responsabilidade de 14 estados da federação durante um bom período. Mas vamos voltar só um pouquinho antes ainda. Quando é que o Sonai compra o Nacional mesmo? O Sonai compra o Nacional em 99 e o Walmart compra o Sonai em 2005. Dezembro de 2005, a operação migra para dentro do Walmart. Tá. Ou então o Walmart Brasil. Em 99, eu estava, se era 2000 ou 99? Em 99. E aí tu sai do Nacional e vai para o Sonai. Eu fico dentro do Sonai. Fica dentro do Fico Sonai. dentro do Sonai, assim como fiquei dentro do Walmart. Uma curiosidade que acho que eu nunca falei isso. Nós recebíamos na época, como a maioria das empresas faz, uma listagem de reportagens temáticas e os gerentes recebiam aquilo que chamava clipping. Sim. E o Walmart estava muito em evidência na época, a partir da sua chegada no Brasil de 95, nos anos 98, por ali, 2000, a gente ficava recebendo uma enxurrada de reportagens que falavam sobre o tamanho, a presença, a expressão, tudo aquilo do Walmart. E eu comecei a sonhar com aquela empresa e pensar, poxa, mas difícil entrar nela. E de repente ela adquire as operações do Sonai e eu me vejo dentro dela por uma ordem do destino. Quando o Nacional adquire, o Sonai adquire o Nacional, tu vai pro Sonai, fica no Sonai. Quando o Walmart adquire o Sonai, eu me vejo dentro daquilo que era um desejo de anos atrás e que seria um caminho diferente. Por uma obra do destino, eu fui colocado dentro da empresa por essa aquisição que me deu uma felicidade enorme. E foi onde eu transcorri realmente a maior parte da minha carreira. Eu trabalhei em Santa Catarina, trabalhei na Bahia, cuidando do Nordeste, depois trabalhei uma época no Rio Grande do Sul, cuidando regionais, até que eu tomei conta em âmbito nacional, naquela época, para o Walmart, do que era atacado nas operações. E aí onde eu realmente fiquei a maior parte do tempo, até chegar na Advent, transcorrer a Advent e parar dentro do Carrefour, que é outra empresa que eu tenho um carinho enorme, tenho muitos amigos lá, mas decidi que era o momento de fazer uma mudança de carreira. E aí tem uma outra empresa que mexia comigo, que eu tenho um carinho enorme, que é o IMEC. Tive amigos que passaram por dentro do IMEC, acompanhei a história do IMEC à distância e sempre desenvolvi um desejo, um carinho muito grande por essa empresa, pelo que ela é, a forma que ela tem, o que ela representa. E desejei isso, e da mesma forma o destino, então, quando eu saí... IMEC, nascido em Lajeado, né? Hoje com quantas lojas? 32 lojas, 2 indústrias, 2 centros de distribuição. Nós temos hoje 17 atacados Desco, temos 15 supermercados IMEC e temos também o engenho de arroz, beneficiamento e a marca Líder do Sul, arroz que nós... A IMEC é importadora de cereais, uma coisa assim, né? Importadores, a origem do nome IMEC é importadora e exportadora de cereais, porque como ela começou a origem lá nos anos 50, né? É uma empresa que recentemente completou 70 anos de história, de sucesso, de longevidade. Poucas empresas conseguem ficar 70 anos na sua atuação como essa tem sido. Então, deixa eu pegar esse gancho, porque eu tenho que perguntar uma coisa. O Walmart é a maior empresa, até poderia fazer a mesma pergunta em termos de Sonai, mas o Walmart é hoje a maior empresa de varejo no mundo, tá? E há uma certa impressão que não deu certo no Brasil, tá? Porque poderia ficar 70 anos, como o IMEC está ficando, ficou só 18, ou foi vendido, ou não pegou a manha do brasileiro. Como é que tu analisa tu que viveu essa história de dentro, como é que tu analisa essa questão do Walmart no Brasil? Uma das frases que mais me choca é quando alguém diz o Walmart quebrou no Brasil. Primeiro que uma empresa do tamanho do Walmart não quebra, ela decide. Segundo que uma empresa global não quebra num país, ela se retira de um país. Dependendo da ótica, poderíamos até falar que quebrou, mas não é quebrou, decidiu. Não, quebrou, né? Não, pode dizer assim, não deu tão certo. Não deu tão certo, mas vamos imaginar assim, né? Uma empresa de atuação global e que tem a maior parte da sua operação nos Estados Unidos precisa preservar o core principal do seu negócio. E o Walmart passava por um desafio dentro dos Estados Unidos com relação ao avanço da Amazon, todo mundo sabe disso, é público, dentre outros questões de concorrência interna. E no Brasil, o modelo de negócio que eles têm, eles resolveram ou decidiram não adaptar
o Walmart para o Brasil e esperar que o Brasil entendesse o conceito do Walmart, que é menos promocional, menos esse vai e vem de preço que nós acostumamos e que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta muito de promoção, se sobe, desce de preço, se serrote. E o Walmart tem uma filosofia que eles chamam de preço baixo todo dia, ser menos promocional e mais estável na precificação. Foi uma tentativa no Brasil implantar esse modelo, não deu muito certo. E aí é preciso lembrar que o nosso país tem uma complexidade enorme, tributária, de legislação, geográfica, de um monte de coisas, e que iria requerer do Walmart uma energia brutal para tentar se transformar aqui dentro numa operação que representava menos de 2% do que era a operação global. E aí aquelas coisas, né? Uma empresa precisa decidir se ela vai fazer isso ou se ela vai, então, entregar essa operação e se focar naquilo que é o seu principal gerador financeiro. E foi o que o Walmart fez, se retirou de alguns países, não foi só o Brasil, mas se retirou de alguns países para dar foco naqueles países e principalmente nos Estados Unidos, onde o seu negócio está e precisa dar atenção. Ela chegou a operar em quantos estados? Ela chegou a operar, se não me falha a memória, em 20 estados. Eu não lembro agora de cabeça toda a geografia. Tá. O que eu tomava conta, por exemplo, era 14, mas o hipermercado e supermercado tinha uma atuação em outros estados. Tá. Se não me falha a memória, é 20. Tá, e aqui no Rio Grande do Sul, Aqui ela no Rio Grande do operava Sul, com a marca nacional, no caso. Nacional, Big, hipermercado, todo dia para proximidade, Sam's Club e o Maxi Atacado. O Maxi Atacado que inclusive nasceu no Rio Grande do Sul. Chegou a usar a bandeira Walmart em alguns estados, não? Sim, em São Paulo era o Walmart, até Curitiba. O Curitiba tinha uma curiosidade com a aquisição do Sonai, tinha hipermercado Big e hipermercado Walmart. Na Avenida das Torres tinham duas lojas, uma próxima da outra, da mesma empresa, uma Walmart e outra Big. Aquela e eu não compro aqui no Big, eu compro lá no Walmart. Isso, era da mesma empresa. Da mesma empresa. E conviviam. Logo à frente tinha um Maxi também, era um conjunto de lojas ali que era da mesma empresa. Fazendo um recorde de Curitiba, mas tinham outros lugares assim. Mas enfim, então eu voltando ao tema, para mim isso foi uma decisão e uma decisão acertada. O Walmart cresceu exponencialmente, a partir daí seus resultados, acabou de passar a ser uma empresa de $1 trilhão, uma empresa de varejo chegar nessa marca, eu acho que não precisa falar mais nada. Grande Sam Walton. E foi um aprendizado importante para muitos que passaram pelo Walmart, assim como foi para mim. Então, para mim isso foi uma decisão e não uma empresa que quebrou qualquer coisa assim. Sem dúvida uma escola, né? 18 anos com toda essa cultura de varejo, né? Exatamente. E multiformatos, não é? O que me permitiu hoje olhar de um prisma diferente para muitas coisas foi ter vivido esses 13 anos de puro Walmart, mais 5 do grupo Big, que após o Walmart e a Advent, que ainda ficou um tempo ali sendo Walmart, depois passou a se chamar grupo Big. Essa escola multiformato foi super importante para minha formação profissional, para eu poder ter a observação de geografias diferentes, de comportamentos diferentes, de participar numa mesa de uma empresa que tinha praticamente todos os formatos de atuação do país, desde um formato de proximidade até um clube de compras. Isso permitiu um olhar de dentro muito profundo em como esses negócios foram se transformando. Isso é a grande mágica do varejo, é exatamente entender desde a loja de conveniência até o hiper, super atacarejo, todos os modelos convivem, né? Inclusive essa questão que tu falou de Curitiba é interessante, porque muita gente pergunta como é que duas lojas da mesma empresa, uma na frente da outra, não é autofagia, não sei o quê, não tira uma venda da outra, por que não fecha uma, fica só a outra? É um negócio que as pessoas normais não conseguem entender, né? E na realidade, às vezes é estratégia, às vezes é para não ocupar o outro, para alguém não ocupar o outro ponto, eu ocupo os dois, é isso? Né? Tem uma... eu acho que assim, um pouco de estratégia, muito embora, depois de 30 anos vivendo varejo, assim como muitos colegas meus, hoje a gente olha e vê que realmente está acontecendo uma autofagia de ponto de vendas. As empresas estão se canibalizando. Esse excesso de pontos de venda está produzindo uma corrida que está sendo prejudicial para a maioria das empresas, porque esse domínio de mercado tem um custo. E quando a gente recentemente lembrou aqui sobre, por exemplo, o serviço de empacotadores,
Por que que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo? Porque a chegada de concorrentes exigiu eficiência, custos precisaram ser cortados para que se pudesse oferecer um preço menor e competir com agora esse novo ponto de venda, e as coisas foram mudando. O varejo precisou ir se reacomodando, sendo mais criativo, mais eficiente, cortar custos, e nesse momento nós vivemos um certo exagero de pontos de E venda. ao mesmo tempo o consumidor cada vez querendo ser mais tratado, melhor tratado, cada vez querendo mais mordomia, mais direitos do consumidor, etc. Então vejam esse equilíbrio que tem que se estabelecer, né? A gente tem hoje menos profissionais ao longo da loja também, não só na questão de empacotamento, mas às vezes tu quer procurar um produto, tu já não acha mais o cara. Antigamente tinha quase um por corredor. Então, a dificuldade de mão de obra também, a Também. rotatividade, o turnover no setor de mercados, numa das entrevistas, que passa de 60% ao ano. Passa longe, Um negócio longe de maluco. 60. Quer É dizer, muito maior que 100 isso. pessoas que começam trabalhando contigo em janeiro, só com 30, 40 vão terminar em dezembro. Isso aí. Então, tem essas duas faces, tem a falta da quantidade de gente que se precisa hoje, mas também tem essa questão de eficiência. São duas coisas que competiram para essa alteração de modelo, digamos assim. E justamente você tocou bem num ponto. Quando as pessoas estão na época de maior exigência, de tudo disponível na palma da mão, eu consigo consultar e comparar tudo muito fácil, é justamente quando o varejo chega esgotado, mais difícil de entregar. Todo mundo entende claramente de que a eficiência exigiu uma mudança e talvez uma entrega de um serviço cada vez mais curto, mas tem um outro ponto, por exemplo, que a gente pouco toca. As perdas no varejo, em parte, cresceram por isso. Imagina que eu tenho um supermercado para atender uma quantidade de população e eu tenho um hortifruti granjeiro, um FLV lá, colocado para atender essa população. Se eu tenho giro, automaticamente eu tenho frescor e tenho menos perda. Abre um outro supermercado nessa mesma quadra. Agora cada um quer provar quem que é mais fresco e tem o FLV mais bonito, mas os dois estão repartindo a venda. Por óbvio, nós vamos ter perdas maiores, os dois. Sim. A perda cresce com isso, o desafio cresce com isso, as margens se diminuem com isso, você começa a competir com precificação, mas não consegue ter a mesma eficiência em custos, porque tem um limite para isso, você começa a queimar margens, você começa a diminuir. O varejo sempre teve margens muito curtas, mas hoje ele está com a margem mais curta ainda por conta dessa competição. Toda a minha trajetória como jornalista no setor de supermercados, eu sempre perguntava para o cara, mas é só abrir uma loja nova que dá certo? É só abrir mais uma, e mais outra, e mais outra. E tem uma aqui, que agora que está acontecendo com as farmácias também, é só abrir, não é? Quantidade, soma, um mais um. E a gente percebe que não é bem assim, quer dizer, não tenho muita notícia de muito supermercado fechando, mas estão reduzindo margens, estão aumentando a concorrência, e isso inevitavelmente pode trazer um decréscimo no serviço, etc. Porque os supermercados é um setor, eu disse uma vez numa solenidade da época do carrinho de ouro, é um setor que tem que funcionar muito harmonicamente. O fornecedor, quando vende, tem que entregar, e o supermercado, quando recebe, tem que pagar. Quer dizer, aí já começa, tu tem um abastecimento da loja, o mix é porque tu pagou os fornecedores certinho, senão já não tem essa de não pagar a Nestlé que tu não recebe mais produto. E assim, tudo funciona harmônico, tem que estar aberto 7, 8 da manhã, tem que fechar às 10 da noite, tem que abrir sábado, tem que abrir domingo, tem que estar todo mundo lá, tem que ter pão, tem que ter carne. É muito, tem que ser funcionar muito bem para dar certo, qualquer uma loja. E aí, quando tu começa a ter esse tipo de problema, que tem um cara concorrente do lado, tu tem que fazer sair fora da tua expertise, porque tu já começa a querer oferecer mais serviço, mas o meu negócio não era serviço, meu negócio era preço, e aí é complicado, né? Tem que até ter um cuidado enorme com isso para não cair na cilada de perder a convicção de cada formato, né? No IMEC mesmo nós temos supermercados e atacarejos. Eu tenho usado uma analogia sobre esses dois formatos, como é que eles podem se complementar, embora eles competem muitas vezes, né? Supermercado, ele reflete para mim mais momentos de consumo, missões de compra. Então, a pessoa que estiver no momento de refeição,
provavelmente ela precisa encontrar no supermercado um sortimento dessa profundidade que ela está procurando para isso. Momento café da manhã, momento jantar especial, momento um drink, vai receber um convidado, momento fracionamento de perecíveis. O momento da pessoa, seja ele qual for, precisa ser refletido num supermercado, que vai ter um sortimento, um fracionamento e uma amplitude de perecíveis maior para atender esses momentos. Pelo menos é o que se espera de um supermercado. Do outro lado, o atacarejo é mais motivo. Se o super é momento, nessa mesma analogia eu falo que o atacarejo é mais motivo. E o primeiro deles é preço. O atacarejo nasceu com o viés de ser mais barato, inclusive é por isso que ele ocupa fortemente o espaço e toma o espaço do hipermercado. Ele nasceu para ser volume e mais barato. O atacarejo tem motivo preço, motivo embalagens maiores, motivo loja maior, motivo disponibilidade de algumas categorias de embalagem de transformação, de revenda, mas geralmente ele é motivo. Muito, embora agora ele comece também a carregar dentro alguns conceitos para atender parte desses momentos. Mas se a gente pensar friamente nesses dois formatos, eles podem conviver em uma parte e competir em outra. Se a gente separar assim, supermercado para os momentos e deixa o cliente viver os seus momentos, até um consumo básico, se ele quer fazer isso no supermercado, e o atacarejo para motivos, e aí também, inevitavelmente, nesse momento, precisamos embarcar parte desses momentos. Mas um é motivo, o outro é momento. Bom, para a gente tentar entender um pouco desse grande universo, basta dizer o seguinte, que todas aquelas lojas, Supermercado Nacional, Econômico, Zotes, próprio do Sul, que foram comprados pelo Sonai, lá no início da década, vieram a passar depois para Walmart, e hoje estão abrigadas, entre aspas, as suas memórias no Carrefour, né? E isso traz o pouco preço, traz o hipermercado, traz o atacarejo agora, traz a loja convencional de supermercados. Até que o Carrefour tem 2 lojas no Porto Alegre, né? Continua tendo 2, né? Mas operou essas outras todas, todo dia, não sei o quê. A diferença, por exemplo, daquela loja clássica do pouco preço, do Sul, né? E para um atacarejo é só o tamanho, eles não têm a mesma proposta de vender pouco sortimento e vender mais barato. E qual é a diferença? Se você olhar bem, hoje a gente já tem de novo isso. A gente tem atacarejo que nós chamamos de raiz, e a gente passou por uma primeira revisão que foi embarcando um pouco de sortimento e abrindo cada vez mais para o público físico que queria economizar nesse modelo. Passamos por uma segunda fase, uma terceira fase. Eu não sei nem que fase a gente está do atacarejo hoje com a quantidade de perecíveis e serviços que se colocou dentro. Mas nasceu. Já tem gente que faz crítica ao modelo, já estão tendo padaria, já estão tendo açougue, já estão tendo. As lojas estão mais bonitas, o piso está bonito, tem flores, tem não sei o que. Não é, o troço tem que ser mais simples e tal. Estão virando de novo um hipermercado. O atacarejo está saindo fora do seu padrão, mas a concorrência está chegando, não é isso? Se você lembrar, o atacarejo, no seu início, ele não tinha algumas coisas que ele tem hoje. A iluminação era mais básica, pallet no meio da loja, você não tinha um perecíveis fracionado como tem hoje, como você não tinha uma loja climatizada custando o valor de energia elétrica que custa para climatizar uma loja. Então você não tinha todas as coisas que tem hoje e os passos que foram dados justamente de sortimento, de serviço e de perecíveis. Acontece que quando o atacarejo... Voltando um pouquinho só para concluir essa primeira ponte que você comparou de alguns preços baixos que não era a mesma coisa, hoje já nasce o que nós talvez chamamos de supermercado ou hipermercado com rack, que não é bem um atacado e não tem nada errado com ele é um conceito, um modelo, mas é um rack instalado e ele é um varejo. Ele é aquilo, só que com hack. Então, isso não morreu, isso se reinventou, se relançou e está ocupando de novo espaço múltiplo, diverso, de vários formatos ao mesmo tempo. Mas para mim, a história do atacarejo, ela é exigida nesse momento por ocupar um espaço deixado por muitas lojas de hipermercado que deixaram de operar. Eu tenho uma outra analogia que eu faço que é assim, se a gente pensar numa pista de trânsito,
Eu falo, olha, o hipermercado e o atacarejo ocupavam a via rápida, aquela via pesada principal, pelo tamanho deles, pelo tamanho de sortimento, pelo volume de vendas. Supermercado, aquela via marginal de acesso, a rua lateral, pelo seu tamanho, pela sua característica, pelo seu jeito mais artesanal, mais carinhoso, digamos assim, é uma rua menor. E nasce esse proximidade na quadra, que tenta segurar o público lá. O que acontece é que se a gente colocar o hipermercado nessa via do supermercado que é menor, ele não vai caber. Sim. Nem o atacarejo, ele não consegue transitar ali. Se a gente colocar o supermercado nessa via rápida, que é a do hiper e do atacarejo, ele vai ser atropelado. E muita gente confundiu isso durante esse trajeto, porque virou uma quantidade de pontos de venda em multiformato e a tentativa de ganhar o jogo, põe o supermercado ali, foi atropelado. Põe o atacarejo na pista menor, ele não funciona bem. Quando a gente entende claramente isso, tem a convicção dos formatos, eles convivem e competem ao mesmo tempo, mas dá para conviver. Quando sai o hipermercado de cena, é preciso lembrar que o hipermercado tinha uma presença muito forte em não alimentos. Tinham lojas que eram 40% de venda, de área de vendas de não alimentos. A internet passa a fazer isso, passa a vender esse linha branca, têxtil. Hoje, dificilmente você vai num hipermercado para comprar um refrigerador. Sim. Você compra isso pela internet. Sim. Essa venda do não alimentos, que era a principal característica e margem do hipermercado, ela diminui de tal ponto que o que sobra para ele é uma quantidade de mercearia e de limpeza, de perfumaria e de perecíveis de volume. Sim. Mas o atacarejo vende isso com mais eficiência, com custo menor. Então o atacarejo passa a ser melhor em preço e quantidade, começa a ocupar um país que demanda a questão de preço. Obviamente o atacarejo começa a fazer melhor isso, uma vez que o não alimentos agora não tem tanta importância no hipermercado. E esse hipermercado começa a sair de cena e o atacarejo cada vez mais ocupar. Eu mesmo lá no Big, junto com as equipes que estávamos lá, nós convertemos mais de 20 varejo em atacarejo. Então isso várias empresas fizeram. Recentemente a gente viu um movimento de 70 hipermercados no Brasil que viraram atacarejos e por aí foi. Essa é uma página à parte. É uma loucura essa coisa de toda hora mudava, agora vai ser isso, agora a marca. Mas o atacarejo parece que ocupou, né? Parou um pouco de... E a marca agora é nacional, agora é Big, agora é não sei o quê, agora ela voltou para ser Carrefour e tal. Nós estamos entrevistando, ouvindo com muita alegria o CEO do Grupo IMEC, Desco, Atacados, Fabiano Pivotto, né? E eu gostaria, reforçando que vocês procurem se inscrever no canal, dar um like, aquelas coisas todas. Eu gostaria que agora vocês prestassem um pouquinho de atenção nas mensagens, nos vídeos, nos filmes dos nossos apoiadores. O tempo nos mostra que a felicidade está nas coisas simples, momentos compartilhados, sorrisos trocados e a companhia de quem amamos. E para que seus momentos sejam ainda melhores, inovamos constantemente, sempre com compromisso com a tecnologia, cuidado e segurança para facilitarmos o seu dia a dia. Investimos para trazer o futuro agora. Nossa responsabilidade vai além do presente, com ações que impactam positivamente o meio ambiente e as pessoas. Construindo um amanhã mais sustentável, oferecemos soluções ágeis e de qualidade, entregando um futuro cada vez mais próximo. Nesses momentos e em todos os outros, sinta o prazer em estar. Girando o Sol, cuidamos de cada cantinho da... Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1. Um código, infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento.
porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos, que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, Fabiano, voltando, vamos lá. O formato, aquele formato todo dia, que já até tinha dia percentual, né? Não sei como chamava aquilo lá. O dia por cento. Era Carrefour também? Aquilo Não. Aquela era outra empresa. Aquele formato parece que realmente não deu certo, né? Não tem essas lojinhas curtas, assim, com pouco serviço, pouco produto e pouco preço e não sei o quê. Então, o atacarejo meio que ocupou esse espaço. Ocupou, assim como ele ocupou parte do hipermercado que falávamos antes, por essa lacuna deixada, e hoje ele foi exigido pelo consumidor a colocar alguns serviços e fracionamento de perecíveis, entrega de padaria, de fatiados, de carnes, do balcão de atendimento, ou pelo menos embandejado, para fazer um pouco do papel da ausência daquele hipermercado que tinha isso e que não tinha a mesma característica do supermercado, lembrando que o supermercado tem outra proposta um pouco menor, digamos, de tudo isso. Então ele começa a oferecer, assim que o primeiro oferece, o segundo, se não oferecer, fica fora da competição. Então, nós vivemos esse movimento de um atacarejo que evoluiu para esse serviço e trouxe para dentro custos que antes ele não tinha. E tem sido assim com praticamente todas as lojas, não é diferente com o Desco, nós tivemos que adaptar também. Mas claro que sempre com consciência de não passar do limite da sua eficiência de custo, para que possamos ainda preservar a oferta de preço baixo ao consumidor final e principalmente uma oferta de atacado para quem transforma ou quem revende, senão ele perde totalmente sua característica. Não é um desafio, deve ser, obviamente, a mesma empresa operar com vocação, com qualidade em supermercados e daqui a pouco operar num atacarejo, quer dizer, tipo, a cabeça não dá uma embaralhada assim, bom, hoje as maiores estão fazendo isso, né? Todos eles, o Zafra, o Assum, etc. Mas realmente deve ter equipe paralela, cada equipe cuidando de um negócio, né? E é preciso ter um pouco dessa, por isso eu utilizei até essa analogia da questão dos momentos no super, dos motivos no atacarejo, porque dentro da empresa que tem 2 formatos, como é o caso da nossa, você precisa ter um entendimento muito claro de proposta de valor, de missões de compras, desde a área de compras até como nós montamos essas lojas, como nós operamos ela para atingir de fato os públicos de cada uma. É o que eu falei, se nós colocarmos o atacarejo nessa pista do supermercado, ele não vai caber. Se colocarmos a do supermercado na pista do atacarejo, ele vai ser atropelado. Então, e sem falar na questão de números, né? Por exemplo, o Stock Center tinha uma loja de supermercados comercial Zafra em Porto Alegre, uma loja pequena, talvez com 2.000 metros quadrados. Aí como é que o cara está vendendo lá volume gigantesco, não sei quantos atacarejos, daqui a pouco tem uma lojinha em Porto Alegre, quer dizer, perde o sentido. Qual é a motivação para tocar aquela loja, né? Que o resultado deve ser 1% do resto, né? Tanto é que ela foi desativada. Mas isso é um desafio para qualquer empresa. E a ideia também de que tu compartilha de que o atacarejo está sendo saturado, já tá chegando num ponto de saturação ou vai embora? Eu não diria nem que o atacarejo, eu acho que hoje a quantidade de pontos de venda
está se transformando excessiva em muitos lugares. Você tocou num ponto, né? O todo dia, o dia por cento. Eles saíram de cena, talvez por uma questão de foco dessas empresas, e cada uma entende que deve colocar sua energia em um determinado formato ou outro, isso faz parte do jogo. Mas é preciso lembrar que muitas coisas nasceram e ocuparam esse espaço. Hoje você tem drogarias que viraram lojas E de competem. mercearia. É. Você tem padarias que viraram mercearias, você tem açougues que viraram mercearias e você tem garagens que abriram lojinhas de proximidade que não passa no nosso olho. A Sem gente faz falar a leitura... sem falar, né, em todas essas mercearias, entre aspas, sofisticadas, sofisticadas, né? empórios. Empórios que vendem produtos importados, vendem produtos a granel novamente, toda essa... Se você que sair estão na competindo. rua e prestar atenção na quantidade de pontos de vendas que hoje tentam atender com praticidade, com rapidez os clientes, é uma quantidade enorme. Porém, além disso, as redes regionais cresceram muito, assim como o IMEC, outras redes regionais expandiram, cresceram. Antigamente nós tínhamos uma volumetria de lojas muito menor. Sim. Hoje temos muitas lojas. Isso é bom para o cliente. As empresas amadurecem com a competição, as empresas, quando concorrem, também amadurecem como negócio, mas tem um limite. E o atacarejo, em algumas praças, está passando desse limite pela quantidade de pontos de venda, não é só pelo modelo. A grande dúvida de alguns anos atrás era até quando esse modelo vai, quando é que ele vai ter um custo que já não é mais atacado e passa a ser um custo de varejo. Como eu disse, algumas lojas já têm essa característica, são varejos com rack, não tem nada errado, é o modelo que foi criado por essas empresas, mas a quantidade de pontos de venda é que passa a ser uma saturação em alguns lugares, como tudo. Qualquer coisa que se abre de uma forma exagerada e não nasce quantidade de gente suficiente, e voltando aqui a nossa realidade, Rio Grande do Sul, nós precisamos lembrar que nós temos aqui uma das populações mais maduras do país, e nós temos uma retração de quantidade de novos consumidores, porque alguns anos atrás as famílias diminuíram. Então você não nasce gente suficiente para a quantidade de ponto de vendas que sem abre. falar que o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro, né, na própria organização e qualificação do setor, o trabalho que a Agas foi a primeira associação a ser fundada no país em 1971 e sempre trabalhou muito nessa questão de formação, nessa questão de informação para o supermercadista. E agora a gente está passando um outro momento de que é a entrada. Alguns falam em invasão, mas eu acho que ainda não configura invasão, mas a entrada de competidores. Dos competidores de Santa Catarina, de redes de Santa Catarina muito fortes, muito bem organizadas, que já estão no atacado, estão supermercados, inclusive lojas de muita qualidade. E também, além dos nossos aqui, está vindo o pessoal de fora também, né? É inevitável, porque você tinha aqui um dos mercados, embora tinha concorrência, menos concorridos do país. Sim. De Santa Catarina para cima você tinha um nível de concorrência. O Pão de Açúcar, por exemplo, nunca entrou aqui. O Pão de Açúcar tinha 26 estados, o Rio Grande do Sul não tinha. O Açaí não chegou aqui. Os únicos dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os únicos dois estados que ele ainda não chegou. Mas dentro do estado está havendo essa transformação, e realmente não só dentro com as empresas daqui, mas também com a chegada de empresas de fora. Para o consumidor é bom, para as empresas amadurece, mas não tem como regular o ponto, porque a quantidade, né, o ponto de corte disso, porque a gente não tem na livre concorrência, Sim. Não se tem uma delimitação, uma legislação que diz, olha, para cada X mil habitantes, a região geográfica cabe a mais um CNPJ. Não tem isso. Então a gente chega a essas coisas de ter parede com parede, 3 lojas, uma do lado da outra, uma do outro lado da rua. Uns dizem que é feeling para escolher o ponto, outros dizem que faz uma espécie de pesquisa, mas na prática não consegue saber se mais uma, mais duas, mais três. Porque tem um PIB, né? Tem um PIB. Tem um volume de dinheiro que circula na determinada região, que esse volume é disponibilizado para comida, para isso, para aquilo, para o que o supermercado vende.
E depois nós precisamos lembrar... E o crescimento é assim, 2% ao ano, 1% ao ano. 3%. E essa renda hoje é repartida com muita coisa. Exatamente. Se nós olharmos para o varejo de 20 anos atrás, o consumo era diferente. Completamente. Hoje nós temos consumo de tecnologia, hoje nós temos consumo Streaming, de dados, streaming, não sei o que, Spotify, aquela... Os nossos carinhosos pets geram Sim. uma demanda orçamentária das famílias, Que e não que bom existia que eles existem, que bom que a gente tem eles, mas eles repartem orçamento. Sim. Nós temos as famosas bets, nós temos as canetas emagrecedoras, A educação dos filhos, a manutenção a dos educação dos filhos. As pessoas estão numa mudança de hábito de consumo, com mais saudabilidade. As pessoas estão consumindo menos em famílias menores. Então, a gente tem um pacote de coisas, e que bom que a população tem acesso a tudo isso, mas, ao mesmo tempo, isso divide essa fatia financeira e o varejo vai ficando cada vez mais concorrido, com cada vez menos disponibilidade de consumo na sua realidade. E não aumenta a margem, né? Quer dizer, pelo contrário, Pelo contrário. é obrigado a oferecer loja climatizada, como ele falou. A própria construção hoje é muito mais sofisticada do ponto de vista, né? E é isso aí. Falando em tudo isso, acho que a hora a gente podia começar agora, já podia entrar no assunto tendências, né? O que vai acontecer para o futuro. E isso acho que passa pela feira, essa, né, a NRF de Nova York, né? Sem dúvida. Esteve lá fazendo parte da delegação gaúcha. Me conta um pouco da experiência, o que está acontecendo de novo, onde é que a inteligência artificial está entrando forte, como é que vai funcionar isso? Bom, há alguns anos a NRF tem colocado como primeiro assunto a inteligência artificial, não foi diferente nesse ano. E a grande curiosidade quando se vai para lá é o que a inteligência artificial vai trazer de novidade, e trouxe nesse ano a questão da inteligência artificial agêntica, né? O agente de inteligência artificial que passa a ajudar a decidir e não só agir sob demanda. Isso vai mudar bastante a forma de interagir, de consumir. Lá na NRF nós assistimos ao anúncio do Walmart em parceria com a Google, já lançando o projeto de IA agêntica e de uma transformação no hábito de consumo, onde uma pessoa vai poder sinalizar o seu momento de consumo e a IA vai fazer a sugestão de uma cesta de produtos, e se esse cliente aceitar essa sugestão, automaticamente, através do Walmart, já vai ser entregue lá na sua casa por um drone, alguma coisa assim, ou vai retirar na loja, uma coisa com menos fricção possível, com mais fluidez. Eu vou dizer, olha, eu vou para a praia de férias durante 5 dias, eu, minha esposa, meu filho e o cachorro. E a IA vai se encarregar de propor ali, através do meu anúncio, do meu momento, uma cesta para que isso aconteça da melhor maneira. Eu vou aceitar e pronto, vai vir para minha mão sem muito estresse. Veja só como é que é. Só uma mudança significativa. Eu sou do tempo ainda, eu lembro que quando começou a surgir toda essa sistemática, o pessoal vai saber que tu gosta de Coca-Cola, porque todos os dias tu vai na loja tal e compras tal Coca-Cola, então já existe um controle para oferecer ao consumidor o que ele gosta. Tu só entra na área de hortifrutis, então ele sabe que tu gosta de coisa saudável. Mapa de calor. Né? Eu historicamente enganava os supermercados, porque eu jamais entrei numa área de hortifruti, com raríssimas exceções, de uma loja de supermercados, porque eu vou na feira de orgânicos no sábado de manhã e compro os. Então eu poderia ser acusado de um cara que não gosta de frutas, verduras e legumes, que não é o caso. Eu dei uma ludibriada. Mas hoje em dia é muito pior que isso. O cara vai saber exatamente qual é toda a tua lista de compras e vai te entregar os produtos. É isso aí. Numa proporção que eu nem preciso mais fazer a lista de compra. No Grupo IMEC nós já estamos... Vai pensar por ti, é isso? Vai pensar por ti. E decidir por ti. E decidir por ti. Se tu aceitar essa decisão, está decidido a partir desse momento. Então, é um passo super significativo em relação a isso. No Grupo IMEC nós já temos uma série de iniciativas para a utilização de um CRM cada vez mais potente. O nosso CRM do Grupo IMEC tem uma relação com o consumidor que me dá orgulho. Nós temos uma identificação muito grande.
acima da média de mercado, os consumidores realmente se identificam, deixam lá o seu hábito realmente registrado, a gente conversa muito com quem consome no IMEC ou quem compra no Desco, isso nesse momento é um ponto a favor e nós estamos desenvolvendo uma série de iniciativas com a própria inteligência artificial para otimizar os nossos processos internos e cada vez melhor atender o cliente. Mas isso para mim, da história da NRF, é uma fase que era esperada e a inteligência artificial tem mudado semanalmente. Cada semana ela traz uma novidade, uma atualização. Eu tenho feito uma comparação na era industrial, o quanto tempo a era industrial levou para amadurecer. Se nós pensarmos na era da internet, ela foi mais rápida, mas ela também teve um tempo. A era dos smartphones teve um susto, parecia que era algo extraterrestre, teve um tempo para amadurecer. A inteligência artificial é anos-luz mais rápida de atualização e de novidades que ela tem trazido. Para mim, ela é a grande mudança dessa nossa era. E ela vai fazer o seu papel e com uma rapidez impressionante, e inclusive vai deixar empresas, independente do seu tamanho, capazes de competir com outras maiores, menores, de forma quase que igualitária pela sua capacidade de gerar igualdade e acesso para qualquer um. Então a inteligência artificial vai fazer o seu papel, trouxe uma série de novidades nesse sentido, muito robô humanoide que pode fazer uma série de atividades, inclusive braçais, que era uma coisa que há não muito tempo a gente achava impossível, achava algo mais por dentro, mas menos braçal, vai fazer isso. Mas também trouxe para mim 2 grandes temas e que me deixou muito orgulhoso também, porque no Grupo IMEC nós temos liderado isso, inclusive no Rio Grande do Sul. Um deles foi Retail Media. Foi uma mensagem muito clara do quanto os varejos físicos, inclusive, têm utilizado espaços para deixar cada vez mais alegre o ambiente, mais vendedor, e também como um ponto para que a indústria possa ali divulgar a sua mensagem, a sua propaganda, além do ambiente digital. Nós iniciamos no Grupo IMEC há cerca de um ano uma cruzada muito grande com relação a isso. Nós inauguramos no Rio Grande do Sul a primeira fachada temática de supermercado com a Florestal Alimentos. Nós fizemos em Lajeado uma fachada temática com gigantografia linda, maravilhosa, e fizemos em Xangri-Lá também tem uma. Fizemos recentemente em Xangri-Lá, agora com a Fruc, fizemos com a Coca-Cola em Bé, e fizemos aqui no Desco de Esteio também com a Florestal, e temos agora uma série de outras que vão ser lançadas, mas a fachada é uma das ações disruptivas. Por dentro disso vem o interior da loja, todo realmente ambientado com retail media, com trade marketing, realmente o tripé, né? Retail media para mostrar, o trade marketing já associando ao produto e à experiência, e a área comercial negociando esses volumes com a indústria. A gente tem tido um resultado brutal com isso de positivo. Eu me lembro isso de décadas atrás. O seu João Francisco Pinedo Casper, no Supermercados Real, ele criou televisão na época, ele trazia a TV dentro do supermercado, então o cara ia passando, tinha propaganda dos fornecedores, tinha gente oferecendo receita e tal, já era uma coisa visionária naquela 1980, 85, ele tinha a TV no Supermercado Real. Nós tínhamos as rádios internas fazendo anúncios. Internas, né? Então, isso voltou à tona com muita força, agora com LEDs, com coisas mais criativas, painéis, né? Ambientação. A gente tem feito alguns corredores temáticos dentro das lojas que tem ficado lindos, os consumidores adoram. Então, o Retail Media ficou muito forte na NRF também. E uma terceira mensagem que também me dá muita felicidade de falar sobre ela, que é outra iniciativa que nós temos liderado no IMEC também. Se por um lado a inteligência artificial está atualizando, está trazendo proporções de revisão de processo, de automatização de coisas, de conexão com o cliente, de facilidades que antes não existiam, pelo outro, talvez a maior diferenciação e escassez que nós vamos ter são as relações humanas. E a NRF esse ano tocou nesse ponto da importância da conexão humana com os consumidores. Nós olhamos para isso há muito antes disso ser falado no Grupo IMEC. Nós estamos lançando inclusive um piloto numa loja de uma pessoa que isso vai ter um único papel dentro da loja. É uma carismática senhora que só vai caminhar para conversar com o cliente. Ela não vai fazer nada mais que isso, para criar conexões humanas reais. Nossas campanhas de marketing estão sendo pensadas para se conectar com o cliente, para ter propostas que realmente sejam uma proposta de valor mais transparente.
mais real e menos marqueteira, vamos dizer assim, menos artificial é a palavra. Menos artificial, mais transparente, mais real. E as lojas cada vez mais serem esse ponto de experiência e de toque que a tecnologia não vai atender. A inteligência artificial vai fazer o seu papel, inevitavelmente, e vai facilitar tudo. Mas essa experiência física do ambiente de vendas, ela é da loja física, e o cliente vai decidir se ele quer comprar online, se ele quer receber em casa, se quer retirar lá, ou se ele quer ir lá fazer até um detox digital, tocar em produtos, se conectar com pessoas, ter um atendimento. Da loja física, né? Essa é a escassez da era atual. Nós começamos um movimento muito forte há mais de um ano no IMEC e temos tido sucesso com isso. Inclusive, uma das coisas que nós colocamos dentro desse pacote, são várias iniciativas, nós entramos dentro do ecossistema do Tamo Junto Baitinga, que propõe exatamente essas relações mais transparentes, de confiança. Temos tido um sucesso enorme, o Tinga nesse momento é um embaixador das marcas do Desco e do IMEC, porque é uma pessoa que representa esse ponto de confiança, transparência, super querido entre os gaúchos e que traz sempre uma mensagem de verdade. Então nós estamos campanhas de marketing, nosso embaixador com essa proposta, nossas conexões com os clientes e ações pontuais como essa que eu citei, de pessoas dentro da loja para só conversar com os clientes, para criar relações reais, mais transparentes possíveis, porque para mim esse é o futuro do consumo, é onde as pessoas vão realmente acreditar em marcas que são verdadeiras e transparentes. A gente passou anos acreditando antigamente de que tudo que acontecia nos Estados Unidos ou na Europa, demorava 10 anos e chegava aqui. Então, tu olhava lá 10 anos antes, hoje talvez seja um mês, né? Mas mesmo assim, os Estados Unidos... Hoje é online, hein, Fernando? É, online, nem um mês, né? Uma novidade lá, mas às vezes para implantar demora uns dias. Mas a gente lembra que os supermercados americanos contratavam aposentados, idosos, velhinhos e tal, para justamente ampliar esse nível de carinho no atendimento, né? Que são pessoas mais resilientes, mais pacientes, mais tranquilas, mais vividas, né? E isso era uma forma de trazer esse ambiente familiar para a loja, né? Que foi se perdendo em algum momento, né? Exatamente. Então isso é um resgate exatamente desse... E é interessante que a NRF, com alta tecnologia, está preocupada com essa questão. Na humanização. É porque tudo que é escasso, Fernando, tem valor. Na era que nós não tínhamos essa tecnologia, a escassez era a tecnologia. Nesse momento que nós temos isso à disposição, e nós vamos avançar nisso, é inevitável, e é bom para as empresas, o que vai ser escasso são essas relações humanas, de transparência, de verdade, de conexões emocionais. Porque o que a IA não tem? A IA não tem coração, Sim. Ela só tem cérebro. Uhum. Então, a maneira de manter a nossa importância humana é as empresas também prestarem atenção no sentimento humano. Então, a empatia, a sensação, isso é só de humano para humano. A IA é algoritmo, ela não vai entender que você tem uma emoção, uma dor. Que pergunta interessante, ela tenta. Ela tenta, mas ela acaba por ali. O papel dela é outro, né? Então, para ficar em três, assim, mais resumidos, a atualização da IA, como tinha que ser. Como é que a IA vai se comunicar? Como é que ela chega? Através de um aplicativo? Através de essa lista de compras, por exemplo? Essa lista de compras está em um monte de aplicativos que se usam, através do ChatGPT, da Meta, do Manus. Faça minhas compras, é isso? Cada um tem usado aí a sua inteligência artificial, esse anúncio lá desse lançamento do Walmart com o Google através do Gemini, por exemplo. Mas não tem que imputar dados, ela adivinha simplesmente? Se eu Você vai colocar aqui, faça minhas compras. Ela você vai dar uma informação para ela. Quanto mais você for, hoje ainda, né? Quanto mais você anunciar no prompt aquilo que você quer, melhor ela vai te entregar. Então, se você abrir aí qualquer uma delas e falar que eu estou entrevistando uma pessoa num estúdio e gostaria de prestar atenção no varejo alimentar do Rio Grande do Sul e suas tendências para 2026, ela vai te trazer uma lista completa de, olha, aborde isso, pergunte aquilo e tal. Então, agora, se você só falar, eu estou num estúdio, ela vai dizer, legal, presta atenção nisso, né? Então, um pouco disso, é como você leva, é como ela também vai te entregar, mas cada vez mais ela vai ser sugestiva, cada vez mais automática e menos demandada
agendada. Eu tenho tentado... E vai criando histórico, né? Conforme você vai falando para ela, também ela vai dizendo quem é o Fernando, seus hábitos, sua história. Daqui a um tempo, aí sim, você só vai dizer água, ela vai saber se é com gás ou eu não. tenho tentado usar com parcimônia, mas tem um amigo meu, por exemplo, que usa 24 horas por dia, porque já começa a virar o fio, né? Então, qualquer coisa que eu vou fazer, tem que perguntar para a inteligência artificial, olha, eu vou lá na PUC, como é que... Ou não sei, sabe? Tá destruindo o planeta. Tem um outro lado aí de sustentabilidade. Tipo assim, tu começa, não digo perder a espontaneidade, mas começa a ficar, entre aspas, discípulo, escravo desse negócio, e daí tu tem que andar por si próprio também, né? A IA consome uma quantidade de água absurda do planeta para manter os data centers. Pois é. Hoje, uma coisa que não está sendo tocada ainda, mas vai ser tocada em breve, esse uso de IA também para qualquer coisa, exige um data center em operação que tem um calor enorme, todo mundo sabe o tamanho que é aquilo e para refrigerar o quanto ele demanda de eletricidade e água, e algumas regiões onde eles estão instalados, aqui no país eu acho que a gente tem, se não me falha a memória, 180, alguma coisa assim, nós não temos muito, mas os Estados Unidos tem mais de 5.000 data centers instalados, já enfrentam um problema de sustentabilidade que precisa ser resolvido também. Quanto mais eu consumo esse tipo de coisa, mais eu afeto, o data center tem que ser exigido. Então também tem um futuro aí que vai ser discutido, eu acredito, só para viajar um pouco aqui no nosso papo. Que foi excelente, né? Nós estamos chegando ao final, já passa rápido quando o assunto é bom, muita informação trazida pelo Fabiano Pivotto, e antes de oferecer a ele a palavra para as suas conclusões, despedidas, queria reiterar o agradecimento a vocês pela audiência, pedir que se inscrevam no canal, que deem um like, compartilhem, né? Comentem. Agradecer aos nossos apoiadores, ao Grupo IMEC, a Dipan Gaúcha, a Gerando Sol e a GS1 Brasil, e oferecer então ao Fabiano nas suas despedidas. Fernando, primeiro, obrigado você e deixar aqui um agradecimento especial a cada colaborador da nossa empresa que se dedica lá para atender cada cliente no dia a dia, os nossos milhões de clientes, muito obrigado sempre. E aqui também um programa que é relacional com a indústria, nós temos as indústrias parceiras, um abraço a todo mundo aqui, inclusive você citou nosso incrível parceiro Gilmar, da Gerando Sol, um parceirão nosso também, então aqui o agradecimento, a própria Agas também, fazer aqui a menção, você falou no início a importância dessa entidade, um carinho enorme pela Agas, pelo Rio Grande do Sul, um super abraço a todo mundo e aquele carinho pelo nosso Grupo IMEC, saudoso Grupo IMEC. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo episódio, que será o 30º.